O Falando Nisso Band está no ar. Arroz branco, um alerta para diabéticos. Os cientistas sugerem que, quando possível, o consumidor faça substituições por carboidratos absorvidos de forma mais lenta. O arroz branco, por exemplo, pode ser trocado pelo integral. Idosos têm que lembrar de beber água. Hidratar o corpo é importante para que ele funcione bem, ainda mais com essas altas temperaturas, porque olha, muita gente vem parar no hospital por causa do calor. Construção abre vagas, falta mão de obra. A agenda concorrida do Jason e da Bianca é um reflexo do que acontece hoje no mercado de trabalho. A retomada de grandes obras por parte do governo federal, as prefeituras que aceleram seus projetos a tempo das eleições e a construção civil em alta tem puxado o mercado de trabalho neste setor. O problema é que está faltando mão de obra. E no estúdio vamos conversar sobre ansiedade e expectativas para o ano que começa hoje. Hoje é segunda-feira, dia 1º de janeiro. Feliz Ano Novo! O Falando Nisso Band começou. Ai, que programa especial, na sua companhia. Feliz Ano Novo, gente. Feliz Ano Novo, amiga. Que delícia. Feliz Ano Novo para você, viu, gente? É um privilégio mesmo, né? Esse primeiro dia de ano, poder aprender junto com você, começar com o pé direito o ano. Eu acho que é legal isso, né, amiga? A gente vai ter o ano todo para aprender. Então fica esse convite para você estar sempre juntinho com a gente. É isso, com assuntos muito legais e importantes da gente tratar aqui. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas a gente começa, então, esse 1º de janeiro com uma mensagem para você. Comece o ano sonhando com tudo que você quer, com tudo que você deseja. Não economiza, gente, porque tudo pode acontecer, mas para isso o pensamento é o primeiro passo. Então, começa aqui, aí depois vira realidade. Isso, começa já a visualizar, né, a planejar. Uma mensagem para você, tá bom? E também você pode visualizar ganhando os vários prêmios do nosso Falando Nisso. Vamos aos prêmios, amigo? Vamos sim, tem um sorteio do Ortovip, um super kit para sua saúde bucal, tem escova de dente super legal para você, cuidar muito bem da saúde bucal elétrica, chiquérrimo. Você precisa curtir essa fotinho, marcar 2 amigos por comentário e compartilhar esse post uma vez nos seus stories, marcando o nosso @Falando Nisso Band. A gente vai ter o sorteio na última sexta-feira do mês de janeiro, tá, amiga? É isso mesmo. Tem outros prêmios que a gente vai ver, que nós vamos ver. Um outro kit, um outro sorteio da Polipet. Um sorteio muito bacana que você também pode participar. E aí, como participar? Primeiro tem que seguir a gente e também a Polipet, tá bom? Curtir esse post, marcar 2 amigos por comentário e também compartilhar essa foto aí pelo menos uma vez nos seus stories, marcando o @Falando Nisso Band. No mesmo dia a gente vai fazer o sorteio, né? É a última sexta do mês. Tem que tirar tanto esse quanto o outro, tem que vir aqui no Colina Shopping para tirar o brinde, tá bom, gente? Pois é, né? Depois de um dezembro de loucura, vamos combinar que foi uma correria o final do ano passado, né? Então a gente começou o ano. Você sabe como que vai ser o seu ano? Você fica ansioso quando você começa a pensar nisso? Pois é, né? A gente vai, então, começar a refletir essa questão. Tentar acalmar o coração e a mente para a gente ter um ano incrível. Mas a gente sabe que nem sempre é fácil, porque existem essas coisas, principalmente com relação à ansiedade, né? A querer prever, a querer fazer tudo, enfim. A gente recebe, então, no estúdio, para falar sobre esse assunto, o psicólogo Fernando Ferreira. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Águida. Obrigado, Lucas. Olha, a gente fica tão ansioso quando começa um ano. Existe um ânimo, né? Isso. Mas também uma existe euforia. uma euforia, aquela vontade de tudo acontecer. Mas, ao mesmo tempo, pessoas ansiosas, eu acho que a gente vai ter que focar muito hoje na ansiedade, acabam levando isso, eu vou dizer por mim também, um lado um pouco negativo, porque a gente já começa naquela cobrança, já está pensando, a gente está no 1º de janeiro hoje, mas a gente já está pensando nas contas que vem no dia 5, no dia 8, já começa a adiantar. Por que a gente acaba acumulando tanta coisa assim? É coisa do ano passado, da dezembrite, por exemplo, que a gente fica ali sofrendo com dezembro? Sim, essa é uma questão muito importante. Muitas das vezes a gente fica muito ansiosa, né, em relação ao próximo ano e a gente acaba se apertando. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e a gente entra num experimento muitas das vezes. Colocamos muitas metas, muitas coisas para fazer e aí entra numa ansiedade, a gente fica muito acelerado. Então é importante a gente ter uma perspectiva de mais tranquilidade, uma visão de mais longo prazo, não é?
Então, olha, isso que não foi possível fazer até agora, ok, eu vou fazer na primeira semana de janeiro, eu faço na segunda quinzena de janeiro, não preciso me apertar para dar conta até a data X, não é? Então, essa questão desse aperto que a gente acaba entrando nesse final de ano é muito, muito importante. Agora, por exemplo, a questão do estresse, porque a ansiedade e o estresse, elas caminham muitas vezes juntas? Sim, o estresse, ele é uma consequência da ansiedade. Então, a gente entra num estado ansioso, que a ansiedade ela é um estado de alerta. É uma prontidão devido a alguma questão que está nos preocupando. Às vezes pode ser em relação a algum medo, por exemplo, e a gente entra num alerta. Se a gente continua nesse estado de alerta, ou seja, a gente dá continuidade nessa forma, a gente pode começar a entrar num estado de estresse. E aí começa a aparecer tensão, né? Tensão corporal, tensão mental. E aí as coisas vão se acentuando. Né? E a gente vai tendo até problemas, às vezes, sociais. Né? Muitas pessoas acabam brigando em ambiente de trabalho, né? Algumas pequenas discussões. Brigas em ambientes familiares também acontecem em decorrência desse estresse. Então, o estresse ele vem depois da ansiedade. Vamos então classificar primeiro a ansiedade? Porque a gente às vezes banaliza tanto, né? A gente fala que a ansiedade é como se todo mundo já soubesse ou sentisse. Então, vamos entender o que é a ansiedade em si. Tanto aquela que pode ser considerada negativa e aquela também que tem uma parte boa. Olha, a ansiedade sempre é esse estado de aperto que a gente acaba entrando devido a alguma questão. Geralmente tem a ver com algum medo, alguma expectativa, a gente fica um pouco apreensivo em relação a alguma coisa. E geralmente essa ansiedade ela acaba trazendo prejuízo, mesmo que em pequenos graus. Então algumas pessoas falam, um certo grau de ansiedade é normal, é ok. É um pouco questionável, porque a gente fica apreensivo. É bom falar sobre isso, né, amiga? Sobre isso. Porque às vezes, por exemplo, aqui para apresentar o programa, a gente não fica ansioso. Eu acho que isso era muito no começo, que a gente começou a trabalhar, né, amiga? Exatamente, Aí todo mundo fala assim, mas é bom ficar um pouco nervosinho, ansioso, né? Que dá uma atenção a mais, de repente, para aquele foco, né? Eu não sei, eu confesso que eu gosto mais de aproveitar aqui quando eu não estou ansioso, quando eu estou bem relaxado. Que aí eu consigo ser eu mesmo. O que você sente? O que acontece com a gente é um nível de alerta maior, porque nós estamos ao vivo e a gente precisa ter essa atenção redobrada. Para não errar. Para não errar. Mas não é uma questão de estar ansioso, né? Mas, Fernando, eu queria que você só comentasse, por exemplo, você disse um certo aperto. Né? Um aperto o quê? No peito? Quais são os sintomas mesmo? Como que a gente pode identificar uma situação de estresse, de ansiedade que a gente pode passar? Sim. E eu gostei muito do exemplo de vocês a respeito da questão da ansiedade, que é exatamente isso. Então, nós estamos ao vivo. Eu não preciso ficar ansioso e apreensivo por estar aqui agora. Isso. Eu posso baixar um pouco esse estado de ansiedade, estresse, ficar mais calmo e a nossa conversa vai acontecer melhor, inclusive, né? Então, por isso que eu falo que é questionável. As pessoas falam, uma certa ansiedade é normal, é comum. Não, eu entendo que é comum, mas a gente não pode entender como normal. Porque a gente pode, sim, fazer as coisas, performar, bater as nossas metas com mais tranquilidade. A experiência de fazer isso será melhor, né? Esse aperto que eu mencionei agora, ele tem duas dimensões. Ela tem a dimensão no corpo. Então, quando a gente está num estado ou de ansiedade ou de estresse, que já é algo mais elevado, a gente vai notar. E quem está assistindo aqui agora vai perceber isso também. A gente fica com o peito duro, às vezes, abdômen. Tem pessoas que têm tensões aqui na região do ombro, trapézio, fica bem apreensivo. É um estado de luta ou fuga, de tensão. Não é? Então o corpo fica meio enrijecido, meio duro. E em consequência desse aperto corporal, a gente começa a se apertar. Aí vem a segunda dimensão que eu falei, que é na vida. Aí eu começo a correr, querer fazer as coisas logo, eu entro num estado de urgência. Nossa, eu preciso fazer isso correndo, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. E aí começa a ficar muito acelerado. A cabeça fica a mil, acelerada no sentido de muitos pensamentos? E isso, perceba que as pessoas ansiosas, elas são aceleradas. Eu sou ansioso, eu sou bem acelerado. E aí, o que eu percebo? Eu acabo acelerando, todo mundo tá em volta de mim. Tava aqui já falando no WhatsApp, já aqui com você, aqui, ó. Vamos agilizar. Porque a gente acaba sendo assim, acelerado mesmo, né? Sim. O que, vou ser sincero, pro meu trabalho, em muitos momentos, é muito bom.
porque eu sempre estou à frente, então eu evito alguns erros, até algumas falhas, mas ao mesmo tempo, eu sei que isso acaba judiando de mim, porque eu estou sempre, eu não sei se um dia vai chegar a conta disso, eu estou com a cabeça sempre... Espero que não, Deus queira, né? Gente? Mas também eu penso na parte de saúde física, porque quando a gente está com muita ansiedade, eu posso trazer doenças para o meu corpo, ou dores para o meu corpo? Sim, um estado de estresse ou ansiedade ou muito elevado ou num contínuo de tempo muito grande pode trazer alguns reflexos no corpo, que é em decorrência do nível do cortisol alto por muito tempo. Então existem aí alguns estudos a respeito de um prejuízo no longo prazo em relação a essa questão. Acaba afetando o sono da pessoa, né? A pessoa que fica muito ansiosa, muito estressada, ela não consegue dormir. E aí ela tem complicações no dia seguinte, às vezes dor de cabeça, fica meio aérea, não consegue processar as coisas direito. Então, é como eu falo, um efeito dominó. Você bate num dominózinho, né, vai derrubando todos os outros. Ou seja, o estado de ansiedade pode levar a um estado de estresse e a pessoa se atrapalha nessa questão de ficar se apertando e as coisas vão se desdobrando, né? Fernando, por exemplo, a terapia, né, é interessante para o autoconhecimento e para ajudar a diminuir essa ansiedade? Com certeza, ajuda muito, porque o indivíduo em terapia, nós estamos observando a vida dele, o que acontece, como ele lida com as coisas, porque essa questão de ansiedade, muitas das vezes ela é um padrão na pessoa, ou seja, a pessoa está habituada a agir assim no mundo há décadas, de repente. E muitas vezes ela não percebe. Eu não percebo muitas vezes que eu estou acelerando. E aí acho que a terapia pode identificar como que é um tratamento. Exatamente, desse tipo. Não percebe, é involuntário. Quando a pessoa se é que ela percebe, ela já está toda acelerada, como o Lucas falou. Já está se acelerando e acelerando todo mundo à volta. E a pessoa em terapia, a gente observa isso. Você percebe o que aconteceu aqui, como você lidou, como é que você foi afetado por essa situação. Aquela visão de fora, né, Fernando? Exatamente. Se a pessoa está olhando de fora, se a gente conseguisse essa sabedoria de sair do que a gente está vivendo e visse por cima, a gente conseguiria até se enxergar. Para conseguir. Então, durante o programa, a gente vai estar falando sobre isso. Você está ansioso por esse ano? Segura um pouquinho essa ansiedade, que no próximo bloco a gente volta a conversar sobre isso também. Agora, a gente vai para as nossas notícias, falar de um estudo que sugere que moderar é necessário o consumo de arroz e também de pão. Esse é um desafio já para esse ano novo. Nossa, arroz e pão. Um pão fresquinho é tão bom, né, gente? Verdade, arrozinho também. Você pega ali na padaria, bem quentinho, que delícia, né? Será que essa recomendação vale para todo mundo? É o que a gente vai saber agora. É fonte de energia, de vitamina e, por ser barato, um aliado no combate à fome. No Brasil, forma dupla com feijão. A feijoada vai o branco. Hoje no arroz e feijão pode ser integral, mas eu mantenho sempre. Adoro arroz. Mas é bom ficar ligado no excesso de carboidrato. Um guia da Universidade Harvard, dos Estados Unidos, alerta para o consumo de alimentos que causam um pico de açúcar no sangue, como arroz branco, pão e batata. Essa elevação repentina é mais comum em diabéticos. Um pico de glicose pode causar desmaios e lesões nos rins e nos olhos. Eu evito, para falar a verdade, porque é carboidrato. Eu não me sinto muito bem quando eu como muito arroz. Os cientistas sugerem que, quando possível, o consumidor faça substituições por carboidratos absorvidos de forma mais lenta. O arroz branco, por exemplo, pode ser trocado pelo integral. Macarrão integral, quinoa e legumes como cenoura e abobrinha também são bons substitutos. Mas o segredo está na composição do prato. Arroz é para continuar no prato, é para compor, é para ser uma parte do prato, não é um prato principal, né? Então o arroz está ali para ser um complemento, para você comer junto com o feijão, para comer junto com uma carne, um frango, peixe, a sua salada sempre muito rica, cheia de cor. Aí sim, ele está dentro de um contexto saudável. E lavar o arroz antes de cozinhar, precisa? Eu gosto de lavar, mas minha mãe não lava. Não lavo o arroz. Por quê? Porque eu não vejo necessidade. A indústria afirma que o processamento do arroz melhorou muito nas últimas décadas e não há mais necessidade de fazer a lavagem. A água fica turva pelo pozinho do arroz, não porque está sujo. Mas quem quiser continuar com esse hábito, tudo bem, porque não faz mal.
Você lava? Eu lavo, até porque eu aprendi isso com a minha avó. É, né? Uma coisa antiga. Todo mundo fazia, né? Você lava, amiga? Ai, amiga, na verdade eu nem faço arroz. Sabia. Eu não faço arroz em casa, amiga. Eu não tenho esse hábito. Na verdade, assim, o Marcel, ele faz mais arroz integral, que é uma delícia, né? É uma delícia, leva um pouquinho mais de tempo, Demora, né? É, que ele é mais durinho. Ai, mas dá até vontade de comer arroz agora. Não é? Eu gosto de arroz, sabia? Eu também, adoro arroz. Eu não fico sem. Agora vamos ter que integral. tirar um pouquinho a quantidade, de repente, né? Mas vamos comer o integral que já tá bom. Tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta para comentar com você sobre a hidratação nesse calor, né? É preciso. É preciso, ainda mais pessoas da terceira idade, tá bom? E a gente continua a nossa conversa falando sobre ansiedades e expectativas também para 2024. Não sai daí que a gente já volta. E aí, como está a sua mente, seu coração para 2024? Nesse primeiro dia do ano, a gente está conversando sobre ansiedade para esse começo, né? Isso mesmo. A gente recebe aqui no estúdio o psicólogo Fernando Ferreira para nos ajudar, né, a colocar a mente no lugar, para deixar a gente mais tranquilo para o início desse ano. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas direto do Açaí Atacadista. Tô aqui com a Dalvina, nossa atacadista. Feliz ano novo para você. Para você também, viu? Para todos que assistem vocês também, um feliz ano novo. Agora eu estava conversando um pouquinho com a Dalvina e ela falou que é um pouco desligada, né? Eu sou um pouco desligada, né? Você acha que isso ajuda você a não ser ansiosa? Acho que ajuda, porque como a gente não está assim tão ligado em tudo, você acaba não prestando muita atenção nas coisas ruins. Eu adorei. É isso, a gente precisa desligar nesse ano de 2024? E aí, Fernando? Legal, muito bom. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem que quebrar um pouco um pensamento bifásico, no qual é liga-desliga, e nós temos que pensar num algo parecido com um potenciômetro, ou seja, não é que eu sou muito ansioso, muito acelerado e eu preciso acalmar. Dependendo da atividade, eu preciso me engajar com um pouco menos de tensão e de apreensão. Como nós falamos anteriormente, nós estamos agora ao vivo, mas a gente não precisa ficar ansioso em relação a isso. Eu posso estar um pouco mais calmo, mas eu tenho que tomar bastante cuidado para errar menos, como o Lucas brincou. Ou seja, como eu estou me engajando nisso que eu estou fazendo. Essa é a questão. Porque muitas das vezes, num padrão ansioso, a gente, de maneira involuntária, forma um estado de muita tensão, de muita apreensão e sai agindo de modo muito ansioso. Se eu respirar, me acalmar um pouquinho, eu fico mais presente, mais centrado, menos avoado e consigo fazer as coisas de uma maneira mais eficiente. Porque às vezes a gente acaba atropelando as funções do dia a dia, né? No intuito de querer fazer tudo antes e resolver os problemas. Talvez você crie um outro problema, né? Por não ter feito de forma mais tranquila, como o Fernando está dizendo, né? Agora, Fernando, por exemplo, como que a gente pode lidar com as pressões que a gente sente nessa época do ano, pensando, por exemplo, em projetos, né? Projetos a curto prazo, deveres a pagar agora a curto prazo. É tanta coisa que passa na cabeça. Como a gente pode, de repente, organizar todas essas ideias para diminuir o estresse e a ansiedade? Uma dica muito bacana, muito simples e muito bacana, é nós termos uma visão de médio e longo prazo. Então, geralmente, os estados de ansiedade são formados quando a gente se aperta e acaba querendo as coisas de maneira muito imediata. Então, eu tenho que pensar médio e longo prazo. Ou seja, as minhas metas, elas vão acontecer daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí vem o famoso planejamento, que é uma outra dica muito importante. Eu gosto sempre de falar para as pessoas, coloca no papel. Seja numa folha de sulfite ou numa cartolina, se você quiser ter uma amplitude, né, maior aqui para visualizar suas metas. Vamos colocar o que eu quero fazer. E aí a gente vai desmembrando isso em pequenas tarefas. Então, um grande projeto, um grande plano que eu tenho. O que eu preciso fazer no primeiro trimestre para chegar no próximo final de ano, quer dizer, no final do ano, e eu ter atingido isso, não é? Então, a gente vai desmembrando isso em pequenos passos, isso vai dando mais clareza para a gente do que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer semana que vem.
e a gente fica menos ansioso, porque não é mais um projetão que eu vou fazer o ano inteiro. É a tarefa A, que vai dar sequência, depois eu vou na tarefa B. Isso deixa a gente bem menos ansioso, mais calmo. Sabe o que é interessante? Estava pensando sobre o diário, né? Porque hoje em dia pouca pessoa, né, acaba escrevendo ali, poucas pessoas têm um diário. Mas como que era o diário, gente? A gente chegava no fim da noite, né? Ou escrevia sobre o dia anterior. Agora, o diário do ansioso, eu sendo ansioso, eu posso falar. É o seguinte, é de manhã você escrever tudo que você vai fazer a semana, o dia inteiro. Se não, a semana. E aí acaba fugindo do planejamento, porque na verdade a gente passa, o ansioso é assim, acorda de manhã, já bate o dia inteiro assim, ó, até a noite. Que você vai ter que fazer, tudo, amigo. E já vai planejando para conseguir encaixar e sofrer menos e conseguir dar conta de fazer tudo. Como que a gente pode fazer um planejamento, já que você está falando de planejamento, sem ser esse diário do ansioso, que é quando acorda de manhã, já abre o olho e já passa o dia inteiro na cabeça, aquela coisa afobada, que é diferente de planejar isso, né, amiga? Sim, eu acho que você quer dizer com as tarefas do dia a dia. Mas organizado, né? Não é essa coisa de eu acordar de manhã, tem que fazer isso. Não, é diferente. Isso não é um planejamento. Isso, na verdade, é você se atolar de obrigações, sendo que você nem saiu da cama ainda, né? Já começa o dia num experimento. Nossa, meu Deus. Sim. Uma dica muito simples em relação a isso é menos é mais. O ansioso ele tem um padrão de se apertar e de colocar, hoje eu vou fazer 15 coisas hoje, não é como você falou, já acorda com a lista ali, calma, menos é mais. Vamos colocar menos coisas, né, para a gente fazer, menos metas para aquele dia e com uma outra coisa muito importante, com uma transição entre uma coisa e outra. Porque às vezes o ansioso se planeja mal em relação a tempo, ele coloca um monte de coisas na sequência e acontece um imprevisto na atividade anterior, vai afetar todas as outras atividades do dia dele. Então, menos coisas nesse dia, visão de longo prazo, como a gente falou anteriormente, e principalmente cuidando da transição entre uma coisa e outra. Então, eu finalizo isso aqui, eu tenho um minuto que seja para eu parar, me organizar, tomar um café, agora eu vou para outra atividade. Tem atividades que às vezes cansam um pouco mais, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, se a pessoa colocar menos coisas e fazer transições mais tranquilas, isso vai ajudar também a deixar ela um pouco mais calma. Amigo, sinto lhe informar, mas você vai ter que diminuir as suas tarefas diárias. Mas sabe qual é o problema? Eu vou ser bem sincero. Se eu fizer menos coisa, vai me prejudicar no trabalho, porque a gente tem que dar conta de um monte de coisa. Isso é verdade, né? Tem então, coisas que não dá para adiar, digamos assim, né, gente? E parece que tem urgência todo dia. Então, na verdade, acho que eu vou ter que tentar, e a gente pode até conversar isso no próximo bloco, a encarar essas cobranças e loucuras da agenda de maneira mais leve. Isso. Tentar tirar esse estresse, não dá para, né, tipo, remanejar, como administrar. Como fazer isso? Né? Tem como não? Quero saber desse primeiro dia do ano. Olha, a gente vai falar sobre o que a gente está sentindo, na verdade não, porque aqui tem um ar-condicionado. É verdade. Deve estar um calorão aí, né, nesse momento. E aí, você cuida da sua hidratação, de beber água? Nossa, é tão importante, né? A gente precisa lembrar de beber água, que seja uma meta para você nesse ano de 2024, viu? Uma ida à feira perto do meio-dia ou um pulinho no banco no início da tarde. Atividades simples, mas que podem trazer riscos à saúde, principalmente dos idosos. Por isso, a dica é beber água. Hidratar o corpo é importante para que ele funcione bem, ainda mais com essas altas temperaturas, porque, olha, muita gente vem parar no hospital por causa do calor. Entre janeiro e julho, os atendimentos e internações em hospitais públicos do estado de São Paulo pelo calor aumentaram mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Crianças e idosos foram os mais afetados. Toda hora eu tô lembrando, mãe a água, põe a garrafinha do lado, geladinha para ir dando... Ontem eu fui, ontem sentei no sofá, pus a garrafinha em cima da mesinha e ia tomando uns pouquinhos. Pessoas mais velhas têm menos água no organismo. O uso de alguns medicamentos também contribui para a perda de água e sais minerais. E no calor, o aumento da transpiração ajuda a desidratar ainda mais rápido, o que pode levar a doenças renais, neurológicas e cardíacas. Evitar esse período do meio-dia às 2 horas da tarde, que é o pico do calor. Usar roupas de preferência de algodão, roupas mais frescas. Não se expor ao sol e quando for fazer atividade física nesses períodos de menor incidência de calor. Na casa da Débora, o que não falta é água geladinha.
Tudo isso de água? Tudo isso de água. Tudo isso. E eu não deixo ficar vazia uma. Acabou de tomar, eu encho no filtro de barro que eu amo e ponho aqui. E não é só a Débora que não esquece de beber água. Sempre bebo. Se não for água, é cerveja. Já abusou, né, amiga? Ai, tenho certeza que muita gente pegou uma garrafinha d'água agora, tomou um golinho, né? E pode se refrescar mesmo, porque Lana Moraes está chegando para esquentar mais ainda esse 1º de janeiro. Feliz Ano Novo, pessoal! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Bom, e o Google divulgou, então, nesse final de semana, uma lista de termos de personalidades mais buscados pelos brasileiros em 2023. Ah, que legal! E isso reflete, então, as tendências e acontecimentos que marcaram o ano de 2023, né? Surpreendentemente ou não, o Kaique Brito liderou essa lista. Olha! Né? Ele despertou, então, um considerável interesse após aquele incidente que aconteceu com ele em setembro, no qual ele foi atropelado no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, ocupando então a Larissa Manoela, né? Já que a vida pessoal dela foi destaque devido àquela disputa judicial com os pais. Lembra, gente, relacionada à fortuna dela, que ela deixou 18 milhões de Papai Noel para a mãe dela. E em terceiro lugar, né? A Ana Hickman, gente, né, a apresentadora da Record, que em novembro enfrentou, então, o episódio de agressão por parte do seu ex-marido, o Alexandre Corrêa, que está dando o que falar, cada dia a gente tem uma notícia nova sobre isso. Então, desencadeou, então, um processo de divórcio tumultuado, acusação de desvio de dinheiro, e cada dia que passa a gente tem mais notícias sobre isso. E, curiosamente, a lista feminina mais buscada é completa, então, com a Taylor Swift, né? A renomada cantora, aqui né, gente? Programa Não, também, tá de fora mesmo. Eu acho que no top aqui do programa a gente falou mais a Taylor Swift. Bom, a cantora internacional recentemente passou aqui no Brasil, como a gente falou, né? Adicionando então a dimensão internacional do interesse do público por ela. As personalidades masculinas que geraram então grande busca foi o Daniel Alves, que é o ex-jogador, né, da seleção brasileira, que ficou em 4º lugar, né? Porque ele está enfrentando, então, questões legais lá na Espanha relacionadas a um caso de estupro. Né? Muito sério. Muito sério isso. Sidney Sampaio, o ator brasileiro também, ficou em 5º depois daquele incidente que ele pulou de um quarto de hotel, né? Teve por abuso de remédio, não foi? É verdade. Lembrei. Saúde mental é importantíssimo nesse ano. Verdade. E essa lista se estende, então, com nomes notáveis, incluindo, então, Faustão, Bruno Mars, o líder espiritual Dalai Lama também. E nessa compilação, então, reflete os interesses das pessoas. É isso, verdade. Olha, mas o Kaique Brito, então, da lista total, é Kaique Brito, Larissa Manoela e Ana Hickman. Ou seja, drama. Terceiro. É verdade. As pessoas querem saber da vida do outro, gente. Olha que coisa. E é como se a gente não fizesse isso aqui, né, meu filho? Ai, vou perder Cara de pau. Só republica. Cara de pau, nem vem. Olha outro aqui, gente, dando de louco em cima da gente. Ai, gente, ano novo, né? Vai que cola. Você não engana a gente, Ana Moraes, que a gente é tudo na mesma live. Então Adora saber. Não fica nem vermelho. Ana, que seja um ano muito incrível pra você, junto aqui com a gente. A gente tá bem animado mesmo pra fazer bastante fofoca nesse ano, né, amiga? Isso, muita saúde. Pra nós todos, gente. Obrigada. Mas que venham notícias boas, a gente brinca sem muito. dúvida. Esse momento de fofoca a gente faz aqui, na verdade, né? Pra descontrair você de casa. A gente sabe que todo mundo gosta, né? Mas a gente só quer dar notícias boas, né? Ia ser muito mais legal. Bons exemplos, né? Pra gente dar muita risada. Mas que bom, amiga. Um feliz ano novo pra você, Pra nós. viu? Obrigada. Beijo, Valeu até amanhã. mesmo. Olha, não sai daí não, que no próximo bloco a gente volta pra falar de emprego. Isso mesmo, a construção civil abre vagas e está faltando mão de obra, sabia? A gente volta já já. Não sai daí, rapidinho. Já estamos de volta para falar sobre construção civil. O seguinte, de cada 10 construtoras, 7 estão com dificuldades para contratar mão de obra. Gente, como que pode, né? O pessoal fala, não tem emprego. Então, atenção, você é engenheiro, pedreiro, eletricista, tem vaga para todo mundo. O som de uma obra. Para a Bianca, foi a música de um recomeço. Há 2 anos, ela trabalha junto com o marido, o Jason. Ela estudou psicologia e procurava emprego. A equipe dele precisava de um novo integrante, mas não encontrava. E como é que a Bianca entrou nesse jogo? Curiosa também, querendo aprender só. E aí a gente viu que estava otimizando o serviço. Então, assim, serviços às vezes que eles achavam que ia ser tantas semanas, diminuíam quase na metade. Então, a gente viu que estava dando certo, né? E aí eu acabei ficando. Hoje, ela é pedreira. E trabalho não falta. A gente já está com mais 2 reformas, então mais uns 6 meses de trabalho.
já fechado. Já fechado. A agenda concorrida do Jason e da Bianca é um reflexo do que acontece hoje no mercado de trabalho. A retomada de grandes obras por parte do governo federal, as prefeituras que aceleram seus projetos a tempo das eleições e a construção civil em alta tem puxado o mercado de trabalho neste setor. O problema é que está faltando mão de obra. É o que afirmam 7 em cada 10 construtoras ouvidas no estudo. Em São Paulo, faltam profissionais para 30 mil vagas no mercado imobiliário. Mestre de obras, pedreiro, eletricista e carpinteiro estão entre as principais demandas. Esta construtora decidiu investir na capacitação dentro do próprio canteiro de obras. Para poder preparar a mão de obra e gerar oportunidade aqui dentro da empresa. O Maurício é um dos alunos do curso de ceramista. A meta é chegar a mestre de obras. É um bom momento, o mercado aí, o pessoal está vendo, todo lugar que a gente anda, a gente vê uma obra, né, levantando, a oportunidade está aí. É isso mesmo, é só aproveitar, hein, gente? E aí, como que tá a sua mente e o coração para 2024? Você sente ansiedade nesse começo? A gente recebe no estúdio, então, o psicólogo Fernando Ferreira para nos ajudar a colocar a mente no lugar, assim, de alerta, mas não de ansioso, sabe? Que é necessário, Com né? certeza, Sempre. Ter o amiga. planejamento, como a gente já falou nos blocos anteriores. Tem mais perguntinhas chegando. Vamos lá. Tô aqui no Açaí Atacadista com a Lenice. Lenice, você é uma pessoa ansiosa? Não, eu não me considero ansiosa. É mesmo? E como que você faz para não ser ansiosa? Eu procuro só ver o lado positivo das coisas. Só ver não, dá ênfase para o lado positivo das coisas. Nossa, isso é bacana a gente fazer? Enxergar aquela parte do copo que está cheia, não vazia? Muito legal. Isso é uma coisa que ajuda bastante em relação à ansiedade, né? Que a ansiedade vem dos medos e das apreensões. Mas se eu paro e olho a situação com um pouco mais de leveza, né? Então aconteceu isso comigo, foi uma facticidade, ou seja, uma coisa que me atravessou. E aquilo me afetou. Mas eu olho, tá, qual é o cenário? Uma coisa que acontece com muita frequência é as pessoas não saberem distinguir entre o que é uma dor e o que é um incômodo. Então, às vezes, acontece coisas na nossa vida, a gente trata tudo como dor. Fica ansioso, fica estressado, fica com raiva. E se a gente para e olha com mais leveza, como foi falado, e trata aquilo como um incômodo, e eu vejo o lado positivo da situação, ou seja, o que eu aprendo com isso, como que eu posso usar os aprendizados dessa situação no próximo momento, isso ajuda a levar a vida com mais leveza. Na verdade, talvez é fazer uma leitura daquele problema e dizer, não, esse realmente merece uma atenção especial, este aqui não é um problema, mas é algo Isso. que eu preciso, enfim, dar atenção, mas não desprender tanta energia, é isso? Exatamente. Uma leitura mais consciente. Porque às vezes a gente leva as coisas de uma maneira muito irrefletida e não pesa direito, não é? Dor e incômodo. Às vezes eu olho uma situação, respiro, não é para tanto. Dá para tratar isso com um pouco mais de calma e mais leveza. Vamos com calma, não é? Isso ajuda bastante. Pensar um pouquinho na questão de remédio, amiga, porque é engraçado, né? Quando a gente fala de ansiedade, toma um negocinho ali, né? Isso. Eu não sei, eu particularmente não tomo nada para minha ansiedade. Eu tento, não vou dizer que eu tô conseguindo, tá? Eu tento dar respiração ou ficar me puxando um pouco para trás, né? Quando que é importante uma pessoa buscar uma ajuda para tomar remédio, né? Sim. Eu recomendo sempre a pessoa marcar uma consulta, primeiramente com um psicólogo, para entender o quadro dela de uma forma um pouco mais profunda, né? O que ela está passando, a gente vai entender a história de vida dela, entender se isso é um padrão. E o psicólogo vai orientar essa pessoa no sentido de, o seu caso, ele poderá ser tratado apenas com a terapia. Ou, em alguns casos, não. No seu caso, nós vamos precisar de um tratamento multidisciplinar. O que isso significa? Vai ser realizado o tratamento com o psicólogo em conjunto com o médico psiquiatra. Mas o psicólogo vai fazer essa leitura inicial e ajudar a pessoa a distinguir o caso dela, não é? É um caso que só a terapia vai ajudar ou não? A gente vai precisar de um medicamento no momento inicial. Porque algumas pessoas têm estão num estado, né, de ansiedade e estresse tão grande que às vezes elas não têm nem aderência ao tratamento psicológico. Nossa. As reflexões que são feitas ali no consultório, as técnicas que são utilizadas, a pessoa está num estado de estresse tão grande que ela não consegue nem processar aquilo.
Então, o medicamento, em muitos casos, entra para ajudar a acalmar um pouco essa pessoa, para que ela tenha condições de engajar no tratamento psicológico. Então, os dois andam juntos, em alguns casos. Agora, Fernando, por exemplo, uma pessoa, de fato, diagnosticada com ansiedade, né? Existe cura para a ansiedade ou só existe o controle daquela situação? Existe cura. Muitas das vezes, nessa questão da ansiedade, como nós falamos, se não me engano, no bloco inicial, o Lucas até comentou o caso dele, a gente acaba formando esse estado de aceleração e de alerta de forma muito involuntária e irrefletida. E na terapia, nós aprendemos a criar mais repertórios comportamentais. O que isso quer dizer? A pessoa vai entendendo que sempre diante de determinadas situações, ela forma esse estado de apreensão e de alerta. Mas na terapia, ela vai aprendendo junto com o psicólogo a discriminar as coisas. Ou seja, não, aqui eu não preciso ficar tão acelerado e ansioso assim. Eu posso respirar um pouco e conduzir essa situação com um pouco mais de leveza. Aí ela vai aprendendo. Numa outra situação, ela também forma um estado um pouco mais calmo. Isso num longo prazo, né, um médio e longo prazo, vamos imaginar em torno de 6 meses a 2 anos de terapia, mais ou menos, que a gente não pode dar uma previsão, né, porque cada pessoa é única, é uma coisa muito subjetiva, mas só para ter uma noção, a pessoa cria vários repertórios comportamentais. E isso, com o passar do tempo, é uma cura. Porque uma situação que 1 ano atrás, por exemplo, deixaria ela muito ansiosa, acelerada, desesperada, ela já... Olha, legal. Que legal, né? É interessante a gente pensar, né? Porque existe o ser e o estar, né? Então, é deixar de ser ansioso e ter aquele momento em que você está ansioso, né? Mesmo. E é interessante, eu acho que o desafio para quem é ansioso... Eu, por exemplo, eu sei que eu sou ansioso porque a gente recebe muitas pessoas aqui no programa que comentam ansiedade. Eu me percebo ansioso, mas eu nunca tive um diagnóstico de ansiedade. De repente, um médico foi lá e assinou. Isso, falando que realmente há, né? Que realmente eu acho até interessante eu buscar isso. Até incentivo você em casa, se identifica até comigo também, da gente buscar, de repente, esse diagnóstico de um médico, né? Para ter um tratamento. Mas o simples fato da gente se entender como ansioso faz eu falar, eu sou ansioso. Mas então é possível deixar de ser ansioso e ter momentos em estar ansioso. Exatamente. Essa questão da ansiedade não é uma coisa que caiu sobre a pessoa e ela vai ser assim ao longo da vida toda. Não, ela muitas vezes, por vários motivos, ela formou esse estado, mas na terapia ela vai criando repertórios comportamentais. E então ela está sendo ansiosa devido à situação, devido ao trabalho. Alguns trabalhos são mais assim, geram um estado de ansiedade maior nas pessoas, mas ela vai criando repertórios, né? E com o tempo essa pessoa vai aprendendo a conduzir as situações de forma mais calma, mais centrada, menos ansiosa, e ela vai manejando a vida dela com mais tranquilidade, né? Então é possível ter uma cura, sim. Sim. Vamos falar um pouquinho da questão da ansiedade? Saindo um pouquinho só da pauta, mas com relação, por exemplo, aos adolescentes e às crianças. O que desencadeia, né, a ansiedade é diferente do adulto? Na verdade, assim, basicamente, o princípio geralmente é o mesmo, só muda o contexto, né? Então, o adulto ele fica ansioso em relação a algumas demandas, trabalho, dinheiro, relacionamento, e a criança fica ansiosa em relação a coisas diferentes, mas sempre a gente tem aquele espectro que a gente falou do aperto, do espremimento. Um caso muito clássico que aconteceu há pouco tempo atrás, quando chega a fase de Enem, final de ano, vestibular, o jovem fica muito ansioso em relação a esse período do ano. Por quê? Muitas das vezes vem uma cobrança. Mas se eu não passar agora, a prova é só no ano que vem, e agora como é que vai ser isso? Então, você percebe que é a mesma apreensão que a gente falou, tensão corporal, aquele aperto, aquele negócio. Então, só muda onde isso se manifesta. No jovem, na criança, se manifesta em outros contextos. No adulto é diferente, mas o princípio é o mesmo. Essa apreensão e esse medo que surge. Achei ótimo o que você falou, amiga, porque muitas vezes vai a reflexão também de pai e mãe. Isso. A gente sabe como pai e mãe, eles são importantes na questão da convivência, que os filhos... Gente, quem é filho sabe, né, que a gente olha para pai e mãe como referência. Exatamente. Então, se eu tenho um pai e uma mãe que são ansiosos,
com certeza o filho vai acabar tendo alguns padrões que ele vai repetir também, não vai, Fernando? Sim. Muitos dos nossos comportamentos são aprendidos com base no que a gente vê, muito mais no que é falado. Então não basta eu falar, faça A se eu faço B. A criança ela aprende pelo que ela vê, dos adultos de referência. Pai, mãe, tios, professores, as pessoas que estão ali no mundo dessa criança. Então, se essa criança tem pais muito ansiosos e acelerados, ela tem sim uma tendência a repetir o mesmo padrão de comportamento. Legal. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando mais sobre a questão da ansiedade. Segura um pouquinho. Vamos para o próximo bloco? Como que está a sua mente, e o seu coração? A gente fala mais sobre a ansiedade depois do intervalo, então. Vai ter mito ou verdade? Não sai daí. De volta, gente, que delícia, o primeiro programa do ano. Feliz ano novo novamente para você, que privilégio poder dividir esse dia com você, ainda mais falando sobre a ansiedade, refletindo como está a mente, o coração para 2024, o que você está sentindo. Agora a gente vai fazer o seguinte, continuar a nossa conversa aqui com o Fernando Ferreira, que ele é psicólogo, e a gente vai ter um mito ou verdade, para falar sobre a ansiedade e entender aquilo que realmente acontece ou não. Vamos para o primeiro mito ou verdade, então, para o Fernando conversar com a gente e responder. Mito ou verdade? A ansiedade deve ser tratada? Verdade, deve ser tratada. O tratamento da ansiedade ele vai passar pela criação de repertórios comportamentais e entender o que as coisas que acontecem, como essas coisas geram afetos em mim, como eu estou respondendo e que repertórios eu posso criar. Então, o tratamento da ansiedade é esse tratamento que vai trazer para a pessoa repertórios. Ela vai começar a analisar a situação de forma diferente. Então, deve ser tratada. Porque se eu não trato, eu vou repetir as respostas que eu sempre dou. Então, eu sempre ajo do mesmo jeito. Se eu não trato, eu não crio repertórios. Se eu trato, eu crio repertórios, eu passo a responder às situações de forma diferente. E aí eu vou mudando. E acho que terapia também é importante para quem é ou não é ansioso, para o autoconhecimento, né, gente? Então, quem tiver a oportunidade, aproveite para começar o ano também já com mais essa meta. Verdade, ótimo. O autoconhecimento é incrível. Vamos para o próximo mito ou verdade? Vamos conhecer qual é. Olha, pessoas ansiosas podem desenvolver problemas na saúde física, Fernando. Mito ou verdade? Verdade, principalmente se isso tiver um contínuo de tempo muito grande. Então, se eu fico ansioso em relação a alguma coisa, um trabalho, mas isso tem uma duração curta, né? Pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, tudo bem. O problema é quando a pessoa ela fica num estado de ansiedade, de estresse muito grande ou por muito tempo. Mas existe um tempo? Nada muito concreto, né? Não tem como dar assim, são X meses ou X anos. Vai depender muito da intensidade e duração. Então, se é muito intenso, mesmo que seja por um tempo menor, vai gerar afetos. Ou se não é tão intenso, mas tem muita duração, como eu já encontrei alguns casos no consultório, a pessoa faz 10, 15 anos que eu estou nesse estado de ansiedade. Nossa. E a pessoa já... Não, sabe o que é interessante de falar? Porque a gente fala muito aqui do infarto por causa de estresse, né, amiga? Já falou, no programa a gente falava, no ano passado a gente falou muito já. A gente também já falou da questão de estômago, que quem tem problema... No seu consultório, ali no dia a dia, quando você recebe as pessoas, claro que sem expor nenhum paciente, quais são os problemas que geralmente estão ligados de saúde com quem é ansioso, que as pessoas relatam para você? O que mais aparece é, primeiro, questões de sono. Muita dificuldade com sono, as pessoas não conseguem dormir ou levam muito tempo para dormir. E isso vai gerar um efeito cascata. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tem outros tipos de problema de atenção, por exemplo, não consegue centrar a atenção e desenvolver um trabalho. Então, é um efeito dominó. Uma coisa vai tocando na outra, né? E as coisas vão se desdobrando. E uma coisa muito importante, tá? É que às vezes as pessoas não prestam atenção e não é muito falado. Existem sim as questões físicas em relação à ansiedade, mas uma coisa que as pessoas não prestam atenção são os prejuízos sociais, como eu falo. O que eu quero dizer com prejuízos sociais da ansiedade?
Quando a gente está num estado de ansiedade ou de estresse muito grande, a gente toma decisões na vida muito equivocadas. Então, às vezes, a pessoa briga no trânsito, acaba batendo o carro porque está dirigindo rápido, acelerado. Às vezes a pessoa briga com o cônjuge, dá uma resposta atravessada, desnecessária. Isso vai se... Lembra que a gente falou da duração, intensidade? Isso vai se repetindo. E o relacionamento vai sendo afetado. Eu atendo muitos empresários, por exemplo, que já relataram muitas vezes de dar uma resposta atravessada para um funcionário e aquilo gera todo um mal-estar na equipe. Então, os prejuízos de saúde, eles vêm, né? Mas eles são mais longo prazo. Mas o que as pessoas precisam olhar em relação à ansiedade são os prejuízos sociais, ou seja, no meio que essa pessoa vive, na família, no trabalho, por aí vai. Isso muitas vezes não é colocado em evidência, as pessoas não olham para isso. Então, por isso que é muito importante tratar a ansiedade. Quando eu trato a minha ansiedade, eu estou tratando a minha relação comigo, o como eu lido comigo, com a minha vida, com a minha experiência e com as pessoas que estão à minha volta. Tudo só tende a melhorar, né? Quando a gente tem os problemas mais às claras. Vamos para o próximo? Mito ou verdade? Para a gente conversar mais com o Fernando Ferreira, que é psicólogo. Vamos lá. Mito ou verdade, Fernando? A ansiedade pode levar a manias como roer unha? Pode. Boa essa pergunta, né? Na verdade, foi inspirado na minha vida. É, amigo. Eu tenho 41 anos de idade. É que eu dou uma disfarçada, né, amiga? Mas ótimo, eu tô vendo unha. Coisa ou de chata. repente, além de roer unha, quais os outros hábitos ou coisas, né, de um ansioso? Sim, é verdade, tá? E são vários, eu já vi vários casos assim que são gerados, né? Então, o roer unhas, eu já vi pacientes que eles ficam fazendo microgestos, assim. Aquela perna inquieta tem a ver com ansiedade ou não? Perna inquieta, batendo assim. Ah, tem a ver com ansiedade? Tem? Tem, porque a pessoa tá bem, ela tá muito acelerada, né? É um fluxo muito grande de acontecendo aqui dentro. E principalmente, às vezes, de raciocínio, a pessoa fica pensando. Sabe, eu já vi também, que estava até lembrando agora, você falando, Fernando, tem gente que arranca cabelo por causa da ansiedade. Sim. E a pessoa vai puxando o cabelo e vai soltando o cabelo. Sim. É mesmo? Vai tirando, e pega aqui, mexe. E dói, né? Quando puxa o cabelo, a pessoa não sente. Eu acho que não sente, né? Não sei. Né? Imagino que não tem pessoas que ficam fazendo microgestos com qualquer tipo de objeto. Tem um palito de fósforo, quebra. Eu faço essas coisas. Fica mexendo na né? mesa. Tem que estar sempre mexendo em alguma coisa. Sim. Você vai ficar, quando estou apresentando o programa, vai ficar com o celular na mão. Porque eu fico mexendo aqui no celular o tempo todo. Assim, ele sempre fica vendo, viu, as mensagens que vocês mandam. Pode mandar. A gente coloca no ar também aqui, né? Verdade. Então, são coisas típicas mesmo de um ansioso. São rituais ali do ansioso. É isso, a gente está aqui falando do programa esse primeiro dia do ano para você, de repente, até se enxergar, né? É um espelho. Tem um último mito, verdade, acho que dá tempo da gente colocar, que é o seguinte: a ansiedade pode atrapalhar nos relacionamentos profissionais e pessoais. Verdade, pode. Acabamos de falar sobre isso, né, em relação aos prejuízos sociais da ansiedade, né, que vai além daqueles afetos no corpo. Então, eu já vi muitos casos já bem tensos, né, nesse sentido. Por exemplo, em casos de divórcio, por exemplo, términos de relacionamento. É uma série de coisas que são geradas nesse ambiente onde ou uma pessoa, até em alguns contextos, até as duas, são muito ansiosas, muito aceleradas. Então, eu já vi muitos casos nesse sentido. Pode afetar, sim, os relacionamentos. E não são poucos, é muito frequente. Por isso que precisa olhar para essa questão com cuidado. Demais, com certeza. Sim. Fernando, antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para as pessoas que estão assistindo a gente e que se identificaram, né, com alguns sintomas, com coisas que nós falamos aqui. Não te deixando ansioso, mas é um recado final, antes da gente encerrar. Sim, muito bom. Então, se a pessoa se identificou, né, com tudo isso que a gente comentou, o Lucas comentou até um pouquinho sobre o caso dele também, eu recomendo fortemente a pessoa buscar um tratamento psicológico. Muitas das vezes as pessoas não buscam devido a algumas crenças. A terapia demora muito, demora muito para surtir efeito, entre aspas. Ainda tem pessoas que não gostam, tem pessoas que acreditam. Tem um certo preconceito de terapia? Tem preconceito, algumas pessoas têm uma insegurança em se expor, em falar de si. Mas olha, tudo acontece com tanta leveza, com tanta naturalidade, as pessoas são acolhidas num consultório terapêutico
todas as demandas pessoais de vida são tratados com muito carinho. Essa pessoa nunca será julgada, criticada, punida, avaliada por nada. As pessoas no contexto de terapia estão ali para compartilhar, falar da sua vida, o que está acontecendo, como ela está sendo afetada. Isso vai trazer, como a gente falou aqui hoje, repertório comportamental, ela vai aprender a olhar as coisas de uma maneira diferente, com mais leveza. Então eu recomendo às pessoas, busquem. Vai fazer muito bem, tanto para si quanto para todas as pessoas que estão à sua volta. Perfeito, gente. Está dado o recado nesse primeiro dia do ano. Que alegria a gente poder começar o ano colocando tudo a mente no lugar, como a gente estava falando, né, Lívia? Fernando, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui novamente. Que ótimo. Até a próxima, então. Tem Falando Nisso amanhã. Vamos ver quem virá. Olá, eu sou a Milena, sou especialista em organização. E nessa terça-feira vou estar no programa Falando Nisso com o Lucas e a Águida, dando dicas de organização para você deixar a bagunça em 2023 e começar uma vida nova em 2024 com a casa e a vida mais organizada para você ter mais tempo para o que realmente importa, que é a família. É isso aí, a gente não gosta de nada bagunçado, Verdade. Tá bom? Um beijo pra você, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, um excelente ano pra você. Deus abençoe muito, muito você mesmo, viu? Tchau, tchau, fica com Deus.